Bom, vamos continuar acompanhando, mas temos algo importante para tratar agora. Thaís Herédia já está aqui. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Saiu a ata do Banco Central, é isso? E Saiu. ela é o mesmo tom do comunicado? Ela é mais suave, abre portas para eventual redução da taxa de juros em maio? Qual é a interpretação geral, Thaís? Não tem nenhuma porta aberta para redução de juros em maio. O documento veio muito técnico. Né? Acabou de sair. Agora foi às 8h05. O documento veio muito técnico e os diretores do Copom encontraram uma forma, diferentemente do que fizeram, por exemplo, na ata da última reunião, de responder a vários questionamentos e ataques que vem recebendo da ala política. Primeiro deles, a inflação no Brasil hoje, a dinâmica inflacionária no Brasil hoje, dizem os diretores do Copom, é sim provocada por um excesso de demanda. Então, aquele discurso de que não temos uma inflação de demanda, só uma inflação de oferta, o Banco Central vai diretamente nesse ponto, dizendo temos sim uma dinâmica inflacionária respondendo a um excesso de demanda, especialmente no setor de serviços. Então, ele responde a essa primeira questão. A segunda questão, o debate e a incerteza sobre as metas de inflação, se vão subir ou não, estão influenciando sim as expectativas dos agentes econômicos. Portanto, a expectativa para uma inflação maior lá na frente não está apenas ancorada na visão do processo inflacionário, e mais numa mudança de paradigma, e defende que a credibilidade do sistema de metas de inflação faz parte dos instrumentos que o Banco Central tem para combater o processo inflacionário, ou seja, aumenta a eficácia e a potência das decisões que o BC toma se o sistema de metas para a inflação for percebido como um sistema crível. Vamos falar agora sobre a questão fiscal. Tratou várias vezes da questão fiscal, mais vezes até de forma mais qualificada do que fez na ata passada. Os diretores do Copom dizem lá que vou abrir aspas, materialização de um arcabouço fiscal sólido e crível. Portanto, na hora que aparecer ele for sólido e for crível, aí sim pode haver um processo mais benigno de desinflação, porque vai afetar as expectativas para o futuro e isso transforma as decisões do Banco Central numa coisa mais suave. Ele defende, e aqui ele traz uma novidade que ele não citou em outros documentos, ele diz que a harmonia entre a política fiscal e a política monetária, uma coisa que o Haddad fala muito, né? Já ouvimos ele falar isso várias vezes, reduz as distorções e as incertezas. E ele está dizendo o seguinte, daqui do nosso lado a gente está fazendo a nossa parte, está faltando o lado do governo de apresentar. E ele faz, Rafael, por último aqui, ele diz o seguinte, não existe uma relação direta entre a apresentação do arcabouço e a mudança da trajetória da inflação. Portanto, ele está querendo dizer o seguinte... Não existe, ele disse? Não existe. Mesmo que o arcabouço tivesse sido apresentado 1 dia, 2 dias antes do Copom, na semana passada, isso não necessariamente mudaria o prognóstico do Banco Central sobre o comportamento da inflação. E aí, depois de todo esse preâmbulo, ele repete as mesmas frases do comunicado, de que não vai hesitar em retomar a alta dos juros se a trajetória esperada para a convergência da inflação não acontecer. Então, ele faz toda uma ata do Copom bastante técnica, como eu disse aqui, na defesa e na resposta a vários questionamentos que a política encontrou como narrativa, como retórica para atacar o Banco Central, e separa o joio do trigo, dizendo, ok, vamos ter harmonia entre política monetária e política fiscal. Desde que seja a minha harmonia. Não necessariamente, mas o que está claro é que, e o governo sabe disso, né? Quer dizer, a não apresentação de uma regra fiscal que faça o contraponto entre quem cuida da moeda e quem cuida das contas públicas é que está Então, mas ele disse que não se satisfaz com a apresentação, é isso? Não, ele está dizendo que não existe uma correlação direta entre a apresentação do arcabouço e a mudança da inflação, que é um processo, a inflação passa por um processo. O que ele está dizendo aqui é que sim, a materialização de um arcabouço sólido e crível, materialização não está aí à toa, o que significa o seguinte, precisa apresentar, precisa ser crível. Que sai, é isso? Além da exatamente, ideia, precisa ser sólido e ainda precisa passar pelo Congresso Nacional. Duas perguntinhas rápidas. Existe inflação de... Onde é que está essa inflação do serviço? Existe... como é que a gente inflação de demanda? Isso? De demanda no serviço e meta de inflação. Essa foi uma discussão incipiente que surgiu, né? Não sei se ela continua
existindo essa discussão sobre perspectiva de mudar a meta de inflação? Porque, pelo menos no noticiário, foi um assunto que, para a gente que não acompanha, como você, por exemplo, assim, 100% do tempo, não parece ser um tema com o qual estejam lidando a essa altura aqui do campeonato, né? Algo que até foi cogitado, mas parece que ficou pelo meio do caminho, ou não? Não, assim, eu acho que o termo não é exatamente cogitado, é desejado. O presidente da República disse isso em entrevista, dizendo, eu quero mudar essa meta de inflação, não funciona. Não importa, é o presidente da República, esse é o desejo dele. Ele tem 2 votos no Comitê de Monetário Nacional para aprovar uma mudança. Quanto mais distante tiver o Banco Central e o governo nessa tentativa de harmonia da condução da economia, mais fácil fica para o governo tentar um atalho, ou seja, mudar as metas de inflação. Então, pode ter saído do noticiário, mas não saiu da memória do... Não, da memória não saiu do cenário, né? Saiu do noticiário, mas não saiu do cenário. Quer dizer, ainda é uma possibilidade vista como possível. É que parece uma coisa inconciliável, né? Porque são concepções diferentes, né? Do Banco Central e de quem e do governo, eu não sei. Eu não vejo concepção diferente. Eu vejo assim, é claro que existe uma visão de política econômica. Ou errado. Estou dizendo assim, parecem ser conceitos diferentes. Eu acho que tem uma questão ali de visão de política econômica, né? O governo do PT, ele sempre demonstrou sempre mais propenso a mais gastos e, portanto, uma maior pressão inflacionária. Não tem como. Toda a renda disponível para consumo que vier não do crescimento econômico, não do aumento da produção ou da produtividade, ela é inflacionária. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos botou trilhões de dólares na praça e alimentou a inflação americana com um excesso de demanda. Então, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. As PECs todas do ano passado, mais essa PEC de agora do governo, com mais de 200 bilhões de reais a mais de gastos. Então, se isso de alguma forma vai gerar uma renda disponível para consumo de bens e produtos, mas especialmente de serviços, que é o fundamento da nossa economia, se essa renda aparece sem ser fruto do crescimento, aí a gente já tem um desbalanço entre oferta e demanda. E o que o Banco Central está dizendo sobre a inflação de serviços, primeiro os números estão dizendo, o IPCA está rodando a 5,5%, a inflação de serviços está rodando a 8%. Então, houve um reajuste forte, tanto no preço dos serviços quanto nos salários das vagas e de empregos formados nesse setor. Então, ela está aí, ela é inegável. O processo de convergência, de redução, de desinflação, ele vai ser mais eficiente quando houver mais harmonia e quando houver um ambiente em que a política econômica que vai ser adotada pelo governo for percebida como sólida, como crível, e isso afetar as expectativas de inflação. Muito bem. Então a Thaís Herédia traduziu aqui para a gente a ata do Copom, que acabou de sair agora há pouquinho, né?